A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma quarta-feira iniciando mais uma quarta-feira com um propósito que a gente colocou no coração, que é uma conversa bíblica entre amigos e sem teólogo, né? Sem teólogos aqui. Então a gente vê o nosso coração começar a fazer gravar esses vídeos, futuramente fazer umas lives de assuntos que são recorrentes na nossa vida e que não são tratados, né, dentro de um templo, de uma igreja, que assuntos salvíficos ou não, né? Então, assim, e aqui, já de antemão, a gente sempre fala, né, dos vídeos que a gente já vem gravando, que isso aqui não é para fins doutrinários, né, de igreja e nada, é mais uma conversa entre amigos sobre assuntos e temas bíblicos. E aqui não tem teólogo nenhum, aqui a gente está tentando, por isso que a gente está criando isso, para a gente tentar aprender um pouco da Bíblia mesmo, porque o que existe muitos aí são comentários, né? Sim. São comentários, e aí às vezes a gente vai pregar, e aí a gente começa a ler um comentário, e a gente baseia naquele comentário, só que a Bíblia está aqui, né? Expondo todos os assuntos, para que a gente possa mesmo se aprofundar dentro da Bíblia, a gente mesmo buscar, né? Com alguns auxílios aqui, lógico, dos celulares, mas é só para pesquisar versículos e essas coisas. Amém? Aqui nós estamos sempre com o Diego, né? Graças e paz, povo de Deus. O Diego e o Vitor. Graças e paz, pessoal. Então a gente se uniu, né, nesse propósito de toda quarta fazer esses vídeos aí. E quem quiser assistir aí, a gente vai gravar e depois vai postar aí. E se vocês vão dar muita risada com a gente, vocês vão dar muita risada. E aí nos próximos que a gente fizer live, vocês podem comentar e mandar perguntas também, que vai ser bem legal, né? E aí, toda quarta-feira, para ser, né, bem rápido, toda quarta-feira a gente traz uma pessoa, um convidado, para debater esses assuntos. A gente escolhe o assunto e aí convida uma pessoa para vir comentar com a gente aqui, né? E aí já veio o Alisson. E qual foi o outro? O outro foi só nós três. O primeiro foi a gente, o segundo foi o Alisson. Inclusive ele vai voltar aqui porque tem um assunto polêmico, porque esse Alisson eu acho que ele vai ser o cara que mais vai visitar isso aqui. Verdade. Porque ele é polêmico. E hoje a gente tem a nossa querida Kate, a nossa irmã em Cristo, né, esposa do Vitão aqui, que eu tenho que falar isso, que ele já me olhou assim de banda assim, ó. É minha esposa. Né? E ela está convidada hoje aqui, né, Kate, para falar sobre esse assunto bíblico. Né? Se apresente aí. Rapaz do Senhor. Se apresente, vamos lá, né? Vai de Cristo, povo. Então, né, vamos iniciar. Hoje a gente escolheu um tema, se eu não me engano, o primeiro tema foi a presença de Deus, não foi? Sim, foi presença. O primeiro tema. O segundo tema foi agora passado, foi o quê? O reino e salvação, né? Reino e salvação, porque o Alisson colocou essa diferença entre um e outro, a gente tentou entender, foi muito bom também. Muito bom. E aí a gente pode até repetir esse tema, porque o vídeo que a gente gravou não ficou muito bom não. Então a gente pode ir de novo debater esse tema. É que a gente fica falando assim, já foram outros, só que até agora não teve esses outros com alguém esse dia, porque os primeiros acabou tendo alguns problemas técnicos, no caso da parte de filmagem, o áudio, por isso que não saiu nada. E esse agora, em nome de Jesus, vai sair e aí a gente vai começar a ter um padrãozinho um pouco melhor. Só para deixar o pessoal, né? Isso, então tá bom. Então hoje a gente vai debater um tema que tá em Tiago. Tiago o quê? Tiago 2,15. Tiago 2,15, que é a fé sem obras é morta, não é isso? Isso. Eu pedi pro Diego ler para mim, por favor. Diego, aí você lê, por favor, Diego. A gente vai ler a partir do verso 17, eu acho legal, a partir do verso de 17, tá? Aí você vai até o 19. Lê do 17 até o 19, por favor. Eu estou em outro texto aqui. Diego já está em outro texto. Enquanto ele acha aí, a gente está com um projeto aí, né, Vitor? E Kate, a gente iniciou um projeto, o Diego também vai dar uma força pra gente aí, que é a Colheita da Graça, a gente já criou, né? Já criamos as páginas, no caso no Facebook e no Instagram, a gente está postando e estamos no processo de arrecadar alimentos para abençoar vidas, famílias que precisam. E aí eu já deixo aqui de antemão que a gente já tem uma cesta doada aí, é pequena, então, e a promessa já, hein? Na próxima live, vamos fazer a próxima live, então, se vocês aí que forem participar, olha que legal,
quem for participar, quem for comentar aí, vocês podem falar famílias que estão precisando. Lógico que não, por ética, né, não vai falar o nome da família. Sim, mas sim. coloca aí, eu tenho uma família que conheço uma família que está muito necessitada. E assim, esse projeto não é só para abençoar famílias de igreja, gente. É para qualquer família. Então a gente vai divulgar mais esse projeto, porque eu e você devemos abençoar. O que está sobrando na sua casa, você pode doar. E também ter a consciência de quando a gente for comprar algo, a gente já pensar nesse projeto. E aí não custa nada a gente pegar um arroz a mais, um feijão a mais, um macarrão a mais, imagine, para a gente abençoar uma família. Amém. E vai entrar nesse tema de hoje aqui, ó. Fé sem obras é morta. Então, né? Então na próxima, se a gente fizer uma live, Kate, nós vamos prometer, vamos deixar essa cesta aqui, tá? Separada. E aí nós vamos doar para essa família que estiver mais necessitada aí. Tá bom? Amém. Fechou? Então nós vamos, achou o tema, achou Já tá. o texto aí, Tá Diego? no- Então o Diego vai ler. Tá no peito já. Vamos lá. Vamos começar pelo 14, que é o título aí, né? A fé sem obras para nada aproveita. 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, que é o que o Vade estava acabando de falar aqui agora, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé. Sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tá? Então, ainda bem que você leu até aí, que eu falei que você leu até o 17, tá vendo? Até nisso você me ajudou, porque eu queria ler esses versículos mesmo. Né? Porque ele cita um texto bíblico, pra você ver como que é. O Tiago, ele está ensinando a gente como pregar, quem sabia? Você lendo aí, Sim. porque ele dá o texto e ele dá o contexto, e aí ele ainda ilustra, né? Porque numa pregação a gente entende que é isso, e aí quem pesquisa aí sobre pregação e tudo mais, fala que a melhor pregação é essa, né? É texto, contexto e ilustração dentro da pregação. Então ele faz tudo isso. E trouxe fatos também, né? Exatamente, porque é a ilustração. O que Exatamente. aconteceu, verdade. Então, amém. Nós pegamos esse texto porque assim, é o texto, eu acho que é o texto-chave para esse tema. Porque eu acho que ninguém fala, na verdade ninguém fala na Bíblia sobre fé, a fé sem obras é morta. Né? Então Tiago, ele é bem sucinto no que ele fala aqui. E aí, só que aí, a gente vai levantar a questão, né, Keitiano? Que eu quero entender a sua visão sobre esse assunto, depois eu volto pro Vitor também, e depois pro Diego, pode pensar, pode ver aí, Diego, porque é o seguinte, Kate, você preparou já alguma coisa para falar ou já posso ir direto? Não precisa, pode relaxar, isso aqui é uma conversa entre amigos, que é o que a gente entende mesmo sobre o que é esses assuntos bíblicos. Então vamos lá, as pessoas, às vezes, quando eu falo pessoas, eu me coloco às vezes no meio, tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas a gente tem, às vezes, uma noção errada de algumas coisas que a Bíblia fala. Por exemplo, a gente fala assim, fulano está louvando. Aí a pessoa fala assim, não, ele está fazendo a obra de Deus. Né? E aí é isso que eu queria entrar nesse assunto. Na sua concepção, quais são essas obras de fé? Fora de Tiago, que Tiago está falando sobre coisas externas, né? Porque ele está dizendo que essa fé invisível, ela é manifesta, não é? Manifesta exteriormente.
Né? Não adianta, ele está dizendo assim, não adianta falar que eu tenho fé e exteriormente, ao meu redor, as pessoas não conseguem comprovar isso. Não é isso? Não conseguem comprovar isso. Nem Deus, porque assim, ele está dizendo assim, quando uma pessoa sabe que eu tenho fé, é quando eu exerço ela, né? Agora, como é que eu vou exercer essa fé? Como que essa obra vai ser manifesta, né? Então ele vai citar coisas, né, que são manifestações da fé. Você entende que é só essas obras aqui, como de caridade, né, que a gente conhece, isso é vestir uma pessoa nu, doar um alimento, né, ajudar uma família. A gente pode até ler o texto lá que a gente leu semana passada, que é Mateus 25, que Jesus fala daqueles que entram no reino, e que está dentro desse texto aqui. Eu acho até que o Tiago ele na hora que ele está escrevendo isso aqui, ele lembra do texto lá. Então, na sua opinião, é baseado somente nessas obras, ou tem essas obras também que as pessoas falam assim, eu vou fazer a obra de Deus, aí está evangelizando, aí está cantando, sabe? Aí está pregando, sabe? Isso aí também, na sua opinião, são obras de fé, ou isso aí é só, uma manifestação de graça, né? O que você acha? Eu acredito que seja na porcentagem uns 50%, sim, da obra manifestada na igreja. Eu vou tocar, vou fazer a obra do Senhor, vou pregar a obra do Senhor, vou evangelizar. Só que eu acredito que a obra em si não é manifestada pela fé que a gente faz fora da igreja. É aquilo que a gente faz nos bastidores. Ninguém praticamente vê. Sim. Porque muitas vezes a gente faz na igreja, a gente está fazendo porque de certa forma a gente tem uma obrigação para fazer. Tem gente que se não fazer, não tem ninguém para fazer. A gente mostra realmente fora, com doações, ajudando pessoas. Eu acredito que seja dessa forma. Certo, também. então, tá. Aí, dentro do que você está falando, Sim. olha só, dentro do que você está falando, se uma pessoa, olha só, Diego, se uma pessoa que ela entende que aquilo, por exemplo, a pessoa escolhe só ir para a igreja, cantar, louvar, nós tocar, e tal. Só que a Bíblia está dizendo, ele fala dessas outras obras aqui. Se uma pessoa faz somente essa liturgia cultual ali, sabe? E não quer fazer essas caridades, essas obras manifestas exteriormente aqui, né? Essa pessoa, essa fé está sendo comprovada ou não? Ou ela tem que ter as duas em conjunto? Sabe? Você entendeu mais ou menos a pergunta? Na sua opinião. Aí depois eu vou perguntar pro Diego a opinião dele e vou perguntar pro Vitor também. Volta um pouquinho antes, só... Essa parte aqui, vamos lá. Ela falou assim, que ela entende 50%, certo? Certo. Sim. Que assim, ela entende mais ou menos 50%, que a pessoa tem que também, essas obras são manifestas dentro de uma igreja, né? Sim. Também vale. Sim. E ela também está dizendo que tem que ter os outros 50%, também tem que ter essas obras Que é o fora, exterior que estamos falando. fora do templo, né? Vamos colocar assim. Contexto da igreja. Isso. Então assim, aí olha o que eu estou falando. Se uma pessoa, você colocou 50 e 50, ótimo, então eu vou usar assim. Se uma pessoa só faz esse 50, Da igreja. que é o da igreja, Isso é qualidade. Apertou, hein? ele está sendo salvo, é que assim, nós não estamos colocando isso aqui como que a salvação de explica Deus. isso. Mas o que acontece? Ele mesmo diz assim, se você diz que tem fé e não tem obras, ela é morta. Né? Então assim, se eu sou salvo, realmente eu pratico as obras. Se no caso as obras se ele está fazendo só as obras eclesiásticas, se aquilo ali está mostrando de fato que ele tem uma fé, é isso que Exatamente. quer dizer. Entendeu? Então assim, se ele tá fazendo só essas obras ali, esse 50%, vamos colocar para todo mundo entender que é dentro da igreja ali. Você acha que essa é a manifestação que a fé dele é genuína? É uma fé salvífica? Sem fazer os outros 50%? Na sua opinião, o que você acha? Pode falar o que você Fique à pensa. vontade. Porque depois a gente debate dentro da Isso VSTMBC aqui é pra falar e o que tudo pensa, mais. a gente É só tem que falar o que conversar pensa. biblicamente e mostrar pra você. Isso. Porque aqui ninguém vai te julgar se você está certo ou errado, entendeu? E que ele vai entender o lado dele. Eu sei que eu estou sendo primeiro com você. Você quer passar primeiro para os outros? Você A quer? gente comenta um pouco e aí você vai entendendo. Você quer? Pode falar? Eu acho que a fé, se for só dentro, não é. Não. Ele não está exercendo essa fé salvífica. Exatamente, não a verdadeira. Tipo, que palavra eu posso usar?
O senhor acabou de falar. Salvífica? Salvífica? É uma fé salvífica, ele não está Não exercendo é. essa fé. Na minha opinião, não. Ele não entendeu o Não chamado, ele não entendeu o que é fé. realmente Que fé é fazer significa. obras. Ele não entendeu a manifestação de uma obra em Cristo. Então você entende que ali ele não está exercendo realmente essa fé genuína. 100%. 100%. Exatamente. Ele tá deixando a desejar, por dizer assim. Isso. Tá. Aí Mas depois, Pela metade. aí depois eu vou gerar outra pergunta para cada um em cima disso aí, É viu? porque... Eu também, É porque, eu assim, está- Não, calma aí, mas então vamos por partes. Ela É. falou, ela teve a opinião dela. Sim. Ninguém aqui pode copiar de ninguém, cada um tem a sua, pode falar, Sim. não tem problema, aqui é uma a questão conversa. é copiar. Acho que É. ele vai deixar aberto já, porque eu acho que ele deve estar com o mesmo texto que eu tô. Mas não tem Pode ser, problema, fala, não fala. tem problema, você pode só Fala, complementar. e aí eu vou Porque se for a mesma coisa que eu tô. É que assim, há casos e casos. Esse é o ponto. Porque, Eu já ia começar falando isso, mas. se eu não me engano, é Paulo que fala, né? Que ele tem uma hora que ele pede para separem diáconos, não vai ver o versículo, separar diáconos para cuidar dos órfãos, das viúvas, porque eles tinham que pregar o evangelho. Isso. Então, assim, acho que também tem o ponto do chamado da pessoa. Sim. Por exemplo, existem chamados que a pessoa vai conseguir, de certa forma, ajudar em caridade e tudo mais, mas vai ter chamados que aquela pessoa ela tem que ter um foco maior em estar pregando a palavra e tudo mais, que também, eu creio que também é uma obra do Senhor. Até porque aqui, ó, não é esse texto, mas depois eu vou dar uma olhadinha, mas aqui em Efésios 4, no versículo 11, ele fala assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, assim, eu creio que é uma junção em um todo. Existem pessoas que têm um chamado maior para fazer obras ministeriais, e existem pessoas que têm um chamado, que não têm um chamado ministerial, por exemplo, de ser um pastor, mas ele tem aquele chamado de caridade, ele tem aquilo no coração dele. Então, assim, eu creio que ambas as obras demonstram a fé da pessoa. Vai ter pessoas que o coração dela vai pender mais para a obra ministerial e vai ter pessoas que vai pender mais para a obra de caridade. Então, peraí, então você está achando que a mensagem que Tiago está falando não é universal? No sentido de igreja. Sempre no sentido de igreja. Ah, né? que ele tá tá falando. falando. Isso, porque o que você está falando é o seguinte. Porque o que me parece aqui, né, é que ele está falando porque assim, eu não tenho como tirar ninguém de dentro desse conceito que ele está falando. Sim. O que você está me apresentando aí, parece que você está destinando pessoas para fazer isso. Não é destinando em si, mas a questão do Você acha que ministério. não é obrigação eu acho de que não é eu entendi todos? ele. Não é obrigação, é tipo a assim, dedicação dele. Isso, vamos lá. Eu acho que eu entendi. Deixa eu ver. Hoje a gente fala muito, principalmente, eu sou um crítico besta, né? Porque eu falo, acho que é comigo mesmo, assim, tem hora. Porque eu não entendo certas denominações, né? Como a gente aqui é um bate-papo entre amigos, não tem vínculo com igrejas. Eu não entendo porque certas denominações têm alguns cargos que as pessoas não exercem. Eu acho que é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Exemplo, temos o pastor evangelista, que para mim entra o ofício de obrigação, ele como um pastor evangelista, pelo que eu li e eu entendi, esse pastor evangelista, ele não é necessariamente para cuidar da igreja, cuidar do rebanho, do templo. Templo físico. Essa nomenclatura, vamos dizer assim, assim como Deus separou uns, deixou uns para ministro, outros para... Entende? Eu acho que é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Tem o pastor de ovelhas, que é o que vai pastorear, tem aquele que vai cuidar, tem aquele que vai ganhar, certo? E aí eu te entendo quando... esse texto aqui... Eu vou apertar vocês, eu vou apertar vocês, pode falar, mas peraí. Pode falar. Mas eu também entendo que isso aqui, como o ID, é para todos. Não tem como o cara falar assim, é só para os meu Deus do céu, os agentes missionários, é só para quem é missionário. Não. A irmã diaconisa, ela é diaconisa, ela não é missionária. Nada a ver isso aí. Meu filho, você salvo, eu aceitei a Cristo, dali em diante você já tem que proclamar.
Eu entendo esse lado dele quando ele fala que há uma obrigação maior quando você tem esse cargo hierárquico, não. Mas é que o ponto é assim, não estou falando que um pastor não vai exercer caridade. Isso, não é isso. Mas a questão é que assim, o chamado dele é cuidar de um povo. Se chegar alguém precisando de mantimentos e ele mandar essa pessoa sem mantimentos, aí sim ele vai estar errado. Sim. Ao quem chegar até ele, ele vai tentar prover o que está dentro do patamar dele, podemos dizer assim. Mas é que você não entendeu a pergunta, então. Você tá falando, é que você está Eu falando vou assim voltar, que... eu vou voltar. Tá, faz Eu aí vou voltar. então. Vamos ver. Sim. Ó, Tiago 2 e 14. Vamos trabalhar dentro do tema, que eu acho que nós estamos fugindo um pouquinho, mas olha só. 2,14, meus irmãos, que proveito há Eu tenho um texto para ajudar. se alguém disser que tem fé? Olha assim, se alguém, meus irmãos, então assim, ele coloca todo mundo no balaio, certo? Sim, Mas não tiver obras, pode essa fé salvá-lo? Olha só, ele usa até, né, o conceito de salvação. Pode, né? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, né? Mas não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Entende? Então, assim, a pessoa chega, por exemplo, nós vamos evangelizar, né? A gente vai pegar uma pessoa que vai orar por essa pessoa, a gente vê a situação dela, a gente ora por ela, nós temos as condições, mas você entendeu? A gente ora e manda essa pessoa embora. Olha só, a gente orou, olha só, nós oramos, exercemos aquilo que, lembra? Que é o ato da igreja ali, ou pregamos a palavra, só que nós tivemos as condições, é isso que ele está dizendo, nós temos condições de ajudar e mandar ele embora, ele que proveito há nisso. Sim, só que aqui no sentido, por exemplo, quando começou, a gente, é óbvio que todo mundo que vai, tipo assim, se tiver condição, você vai ter que ajudar alguém, isso Não, você vai ter, é uma obrigação do ser humano. mas aí que tá, todo mundo faz isso? Não, todo mundo não faz isso. Exato. É isso que então, o tema é esse, então vamos lá. O tema é esse. Sim. Você acha que. Lembra a mesma pergunta que eu fiz pra ela, não foi? Que ela falou assim: você acha que essas pessoas, as pessoas que não fazem isso, que são muitas, que não exercem esse lado aqui, e só exercem o ministerial achando que está fazendo essas obras, ou as obras da fé. Eu vou abrir uma polêmica aqui agora. Pega aí Você essa entendeu? aí. Tem muita gente que não exerce porque não sabe o que é essa obra aí. Muita gente. Não lê, né? Eu já ouvi. Ou não entende. Eu já ouvi. Ainda hoje eu fui comentar com uma pessoa, a pessoa me falou outra coisa que eu não vou falar aqui, senão vai depois ouvir. Eu fiquei assim, ó. Eu olhei, aí você falando, eu já entendi. Tem muita pessoa que não sabe nem o que é isso aqui, ó. A fé e a obra. Você entendeu? Como exercer. Eu entendi, mas aí assim, aquilo lá que você falou, eu entendi. Entendeu? Porque existe os ministérios que a pessoa tem que cumprir, tal. Mas isso aqui tá falando isso aqui todos. Tá falando para todos, para um geral, sabe? Certo. Por exemplo, que você tá na sua casa aqui, assim, ou vamos orar ali tem uma família precisando lá, chorando. Vamos lá orar. Entende? Vamos pegar isso. Vamos lá orar. Aí você chega lá, você ora. Aí você fala assim, eu fiz a obra. Você entendeu? Você entendeu? Eu fiz a obra. Porque, ontem, ou senão a pessoa te chama lá para ir. entendi. Ou a pessoa te chama para ir, aí você fala assim, não, porque ontem eu fui para a igreja. Eu já fiz a obra da minha fé. Eu exerci a obra. Você entendeu? Essa pessoa que está com esse pensamento, essa pessoa está exercendo essa fé salvífica, entendeu? Ela será salva. Vou colocar a polêmica. Ela será salva ou ela está se enganando a si própria? Tem um texto que vai... Porque você entendeu, né? É assim, Mas não está colocando, não tá colocando porque as obra obras- salva ninguém. Sim, Não. Mas isso aqui é uma fé salvífica isso, demonstra as é uma obras. demonstração de que você é. É diferente, né? Tem um texto aqui, Tito vai falar assim, ó. Tito 1,16. Fala assim, ó. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, Tito, né? sendo abomináveis. Lê de novo, esse texto é bonito. Fala de É novo. bonito.
Tito 1,16 vai dizer assim, ó. Confessam que conhecem a Deus, eita, até a voz embargou, é forte, hein? Mas negam com as obras, Olha aí. sendo abomináveis, desobedientes, eita, e reprovados para toda e boa obra. Entendeu? Meu Deus, ó. O que tem mais aí fora são pessoas. Você chega para qualquer pessoa e diz, a pessoa fala assim, Porque sabe. você acredita em Cristo? A pessoa fala, acredito. Mas você, cadê as obras? É porque eu dou contexto aqui. Então pode falar também, não tem problema. Mas aí ele tá tentando entender ele, vamos lançar aqui, aí eu quero que você me explique. É pra isso, né? Entendeu? Tá em Atos capítulo 6, que foi naquela mesma pegada que eu tinha dito. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, Nicolau, Proselito, de Antioquia. Nos apresentaram ante os apóstolos, e este orando lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, aqui meio que dá a entender que, é porque eu entraria de novo naquele assunto, né, que é o ministério da pessoa. Não, eu entendi. O que ele está dizendo é o seguinte, a gente não pode, nós temos um chamado, que é a ascensão, né? Por exemplo, assim, ele tinha um chamado, ele tinha que sair, ele tinha que ir. Para fazer essa função, que era abençoar essas viúvas, né? Eles não poderiam fazer agora, mas olha só, mas a intenção deles era fazer. Certo? Tanto é que ele vai falar assim, mas a gente não pode deixar elas só, vamos destinar pessoas. Tudo bem. Ele realmente com as suas mãos, ele pode te abençoar. Mas ele entendeu isso daí. Ele entendeu, falou assim, eu com as minhas próprias mãos, eu não faço, eu não tenho como fazer, né? Senão eu vou parar, não é isso? Mas ele destinou pessoas a isso, né? Então, assim, você está dizendo o quê? Que essa pessoa, ela não fez, ela, com suas próprias mãos, ela não exerceu. É que o sentido que eu quero aplicar aqui é que, às vezes, tem ministérios específicos que a pessoa não vai conseguir se dedicar inteiramente naquilo. E aí é que vem o trabalho eclesiástico de, se existem diáconos, existem cooperadores, aí assim, é uma obra que a igreja também tem que estar ali. Ela tem que deixar isso separado. Eu entendi, mas olha só, olha, vamos lá, eu entendi. Isso daí, você mesmo está dizendo. Ele destinou um ministério, certo, que é parecido com o que a gente teve no coração semana passada. Certo. Nós criamos tipo um ministério ali. Certo. O que Tiago está falando é individual. De cada um. Exatamente, você entende? Então assim, ele fez o certo mesmo. A igreja tem que ter um ministério, né? Como teve aí, né? Como tem nas nossas igrejas e tudo mais. Tem que ter um ministério. Só que assim, olha o que ele está dizendo. Vou voltar de novo. Se você está na sua casa, está na sua casa. Ele está falando cada um. É cada um. É arder no coração. Você entendeu? Aí ele está certíssimo. Mas aí eu não tenho, entendeu? Agora sim, eu estou falando de pessoas individuais. Que possa ser. Olha só que interessante, rapidinho, Diego. Eu ia te fazer uma pergunta em cima disso aí. Então, olha só que interessante. Por exemplo, as pessoas podem se apoiar nesse ministério. Nossa, eu ia falar isso aí agora. Era isso que você ia falar? Eu ia te perguntar, será que ele já não fez isso sabendo que não tinha pessoas que iam se apoiar ali, ou já não estava fazendo, ou que o coração não ardia? Sim. E ele falou, já vou deixar esse texto, já para exemplo, com tudo como você abriu aqui, né, no início. Mas olha só, o que eu estava propondo é o seguinte, por exemplo, tem um ministério na sua igreja, sim, que é o de de abençoar, sim, onde arrecada e vai abençoar depois. Aí você leva um óleo, aí você leva um feijão. Sim. Vamos mudar um pouquinho para ela, que ela falou só um pouquinho no final. Você entendeu? Aí, Kate, ele leva um feijão e ele fala assim, eu já contribuí para o ministério. Aí apresenta uma pessoa na casa dele, precisando. Sabe o que a pessoa fala? Eu já estou no ministério na minha igreja. Apoiando no ministério, você entende ou não? Sim. Só que é isso que eu estou falando.
o que o Thiago está falando parece individual, você entendeu? Parece ser individual, não é? Então, assim, você acha que essa pessoa está exercendo? Não. Não tá. Porque aí ele levou o óleo lá, mas veio uma pessoa na casa dele. Muitas vezes aquela pessoa estava mais necessitada do que ele levou o óleo. Sim. Ele poderia dar. Vocês entenderam o conceito aí? Não entendi. Entendi. Porque assim, é isso que eu quero Na tirar. minha mente eu também tô tentando desvincular algumas coisas que nem ele. Só que é que assim, por exemplo, é que ele também mostra que assim, no 17, né? Ele fala, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, Em si mesmo. então é como se assim, por exemplo, a fé daquela pessoa não é uma fé, dá a entender que não é uma fé verdadeira, se ela não está exercendo isso de fato. É porque assim, Isso que vem na minha mente. ele está dizendo o quê? Em si mesmo, né, ela é morta. Ele está dizendo o quê? A fé é viva. A fé, ela é tipo um verbo. A fé é uma ação. Tanto é que ele vai citar Abraão. A fé é uma ação. Nós achamos que a fé é algo espiritual. Nossa, eu tenho fé. Eu tenho fé. Nossa, ai, como eu amo a Kate. Nossa, como eu queria abençoar a Kate, porque eu tenho fé. Você entende? Mas ele está dizendo ao contrário. A fé ela é uma ação. Se eu não faço ação, você entendeu? Eu não estou fazendo a fé. Eu não estou exercendo aquela fé. Entende? Então, assim, é complicado. É que eu quero desvincular Sim. as coisas de ministério. Sim. Porque é isso que as pessoas se apoiam. Você entende? As pessoas apoiam em uma placa, você entendeu? Em uma instituição. E fora da instituição, parece que nada vale, você entende? E não é isso que o texto está dizendo. Existe essas obras ministeriais que o Vitor acabou de dizer. Só que também, e aí? Como é que fica por fora? Você não pode ajudar. Tem pessoas que só ajudam pessoas de igreja. Né, não é? Da sua igreja ainda. Concordo, entende? se for de outro. É que agora, assim, eu entendendo o ponto de vista que você quer levar em conta, quando a gente lê o restante do texto, meio que ele fala que assim, é como se a fé dessa pessoa, assim, não existe isso, porque ela vai falar assim, porque assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, nesse sentido. Então dá para entender que aquela pessoa fez aquilo unicamente para fazer o ego dela crescer, então ela não foi lá pelo amor de Cristo e falar, Cristo te ama, eu também estou aqui, se precisar fisicamente falando. Então assim, ela foi lá só para crescer o ego dela e mostrar que ela é alguém para isso, porque se você dá o exemplo de um corpo sem espírito está morto, então aquela pessoa que fez aquilo ali também de nada valeu. Então, aí eu volto àquela pergunta, Diego. Se uma pessoa não bater na porta do céu lá, a pessoa não exerceu nada disso. Falou assim, eu só tocava lá, mano, tocava baixo lá. Ô Anjo, eu tocava, porque qual foi a sua obra na terra lá? Eu tocava baixo, eu tocava guitarra lá, regaçava lá. Errou muito, hein? Regaçava lá. Aí o cara fala assim, você não entendeu o conceito de fé. E aí? E aí moiou, porque. Eu gostei do moiou. Porque Eu gostei. veio uma analogia, simbologia aqui na minha mente, que o quê? Eu logo ia aqui procurando um relógio, né? Um relógio sem pilha, ele é o quê? Inútil. Uma panela sem o pito lá da pressão lá. Gente, falando pito aqui porque é da Bahia, né? Da Bahia. Ela faz o quê? Ela não vai dar pressão nunca. E o crente, sem a obra. Eita. Aí você apertou na evadição. Eu logo quero. Eu tô aqui pra isso, né? Pra gente aprender. E se tiver fazendo um pouquinho ou se não tiver fazendo nada, virar a chavinha aí. Boa. Porque o texto, né? Tiago tá aí alertando, deixou exemplo, que eu gostei muito da sua introdução aí, entendeu? Que ele deixou. E outra, ele foi lá, levou tudo, né? Tal. Deus se agradou, né? Opa! Aí eu vi que tem fé, tem ação. Ele agiu, né? Pegou o fim, não, bora. É isso que Deus quer. Coração partido, lago. Você não precisa partir o coração e chorar não para ir levar uma cesta básica. Isso. Olha só que interessante, Kate. Olha só que interessante. Né? Nós chega lá, a pessoa está necessitada, tá passando fome, coitado. A pessoa está necessitada. Nós chega lá e vamos orar para essa pessoa. Deus vai te ajudar.
Você tá entendendo isso aqui? Como que é o profundo? Precisava disso. Exatamente, a gente vai falar mistério lá, vai falar em tudo lá. Não que não posso fazer. Você entendeu? E vamos embora, cara. Vai eu, vai você, vai o Vitor, vai o Diego, vai outra lá. Olha quantas pessoas vão ter lá. Ixi, já tô arrependendo. Olha quantas pessoas vai ter nessa casa. E nós não olhamos um para o outro e falamos assim, ó, Diegão, vamos trazer um arroz, não? Diegão, fulano, vamos fazer. Não! E olha que eu acho que eu já fiz isso. Eu posso ter até feito isso. Eu tô falando de mim também. E às vezes vai, Matson, ainda come o que a pessoa tem lá. Eu O resto, faz um cafezinho, um biscoito, a pessoa ainda pega o rapinha do armário. Verdade, ó, nós já fomos, né? Nós já fomos orar em casa. Eu acho que vocês também já foram, de que a gente chega lá, as pessoas não têm nem onde sentar. É ou não é? Verdade. Você entendeu? E aí, só que aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho tanta vontade de abençoar, mas eu não tenho condições. É mentira. É sério mesmo, isso aqui a gente mente, eu minto, você mente. E nós temos que virar essa chave, como o Diego falou. Daqui a pouco virar culto aqui. Nós temos que virar essa chave, porque nós podemos sim. Verdade. Nós podemos sim. Se juntar todos, podemos. Faz. Pelo menos um pouco, mas faz. Faz. O problema é que a gente sente, a gente acha, quando a gente vira as costas que nós chegamos na nossa casa, a gente senta, acabou, esquece. Verdade. Você entendeu? É igual a gente está aqui, ó. A gente só lembra de ler a Bíblia quando a gente está aqui, ou está na igreja. Então nós temos que parar de tirar esse achismo de, você entendeu? De essas coisas. Entendeu, Vitão? Vocês podem Não, é porque complementar isso isso aí. é algo interessante que eu acho que ele até falou. Às vezes a gente fica esperando sentir, só que às vezes assim, você está vendo com os seus olhos, a necessidade de Jesus te mostrar, é que nem aquele pensamento que a gente vê, às vezes quer orar para Deus, questionando sobre algo é pecado, e às vezes a própria palavra já fala, Deus não precisa te responder em oração, se a palavra já fala. Mas isso que você estava falando interessante, porque me veio aqui na mente, quando você estava falando, né, que bateu lá na porta, porque é Mateus, né? Mateus 7, 7, vou ler o Mateus o quê? 22. Mateus 7, 22. Ele fala assim, ó. Rapidinho, peraí, Vitão. Rapidinho. Ô, Kate, acha o texto rapidinho antes do Vitor ler. Tá, Vitor? Calma, tá, Vitor? Ela vai só achar, pra me falar aqui. Que é o conceito que a Bíblia fala sobre fé. E depois nós vamos só... Vai estar em Hebreus, tá bom, Bíblia. Hebreus 11, 1. Deixa aberto aí pra depois você ler pra gente, tá? E depois aí você pode ler o seu texto aí, rapidinho. Então, vamos esperar lá, né? Não, pode, você Ah, pode tá. falar, isso aí é outra coisa. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Um pouquinho acima aqui ele vai falando sobre a parte dos frutos, né? E Da árvore boa, né? pode produzir bons frutos, uma árvore, então meio que é isso. A gente estava vendo isso aqui, eu estava com uma mentalidade sobre o que seria essa. A gente ia falar sobre se seriam obras de caridade, obras eclesiásticas e se seriam valiam de mesma forma, só que aí depois eu entendi qual era o contexto. E de fato, eu comecei a meditar algumas coisas e sim, no caso seriam os frutos, né? A gente acha que só ir lá orar e pregar já é um fruto, mas e cadê a caridade, que é uma obra, então você não está gerando fruto. Olha que interessante que ele falou. Você vê como, né, como ler Bíblia é muito bom, mano. E aí, então, olha o que ele falou. E aí, casa, porque você está dizendo assim, olha só, uma árvore má não pode produzir um bom fruto. Não. Né? Então, assim, olha só, se eu tenho uma oportunidade de exercer E e não faço, eu sou uma árvore o quê? Também. Ou infrutífero, ou uma árvore que produz um fruto ruim. Você entendeu? Ou é infrutífera mesmo, porque eu não estou produzindo nada ainda. Você entende? Porque aqui, os frutos, eles produziram fruto, né? Tá dizendo assim, ó, nós profetizamos, nós não sei o que, né? Eles até produziram, mas foram maus, né? Foram frutos ruins. E aí, nesse texto ainda pode debater, mas esse texto é legal. E ainda são frutos que estão alimentando o próprio ego dele, né? Então meio que não está se valendo de nada. Exatamente. Por isso que isso é outro tema. Porque se nós formos entrar nisso aqui, eu ia falar que eu dizia assim, ó, quando der essa esmola, porque está dentro disso aqui, não solte fogos, não é isso? Então, assim, isso aí é outro tema. Porque se nós formos entrar nisso aí, não, nós já ficamos quase uma hora aqui. Deixa eu falar. ler um texto aqui só para falar que tudo que a gente tá falando aqui é só chicote, não. Não, calma aí, você vai aguentar. Vai te soltar parecendo o Paulo Júnior, né? Bate, depois peraí. Tu batendo em mim mesmo, Tem um texto aqui, ó.
Mateus 5,16 vai dizer, fala sobre os discípulos lá, o sal da terra e tal. Eu não vou mais nem ler todo. Só o versículo 16 aí. Só para dar uma aliviada e depois o Vitor Watson volta a bater de novo. Não, eu tô batendo não, nós estamos lendo a Bíblia. Mateus 5,16 vai fazer assim, ó. Assim, vai dizer assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estáis nos céus. Olha. Aquele que tem boa obra e pratica, o papai tá orgulhoso. Lê o conceito para nós aí, que Hebreus fala de fé aí, Kate, por favor. Hebreus 11, o primeiro verso diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Continua? Pode continuar. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ele vai lançar aqui vários exemplos. Ele vai falar, pela fé Abel ofereceu a Deus o maior... Aí é bem extenso, tá? Senão não vamos demorar. Aí, né? Entende? Então, assim, olha só. Ele já, de novo, ele vai dizer, ó, que a fé é a certeza, ó, uma certeza, né? Daquilo que esperamos. Olha, como que nós vamos ter uma certeza daquilo que não vê, né? Você não, e a prova das coisas que não vemos, né? Tá falando de algo futuro. Só que, em seguida, ele vai dizer que as pessoas que foram exercido isso, teve uma ação. Exatamente. Né? Porque Abel exerceu a fé como? Levando né, o seu fruto, né? O seu fruto, ó. Levando a sua oferta, né? O seu sacrifício até Deus. E ele vai citar vários, Noé, tal, né? Então, assim, todos, só que ele vai usar o conceito de quê? De que eles não tinham certeza, mas mesmo assim exerciam, né? Exerciam. Então, exercer a fé é uma ação, diga. É uma ação. Então, assim, não adianta a gente falar, eu tenho fé, e estamos lá na nossa casa lá, com perna cruzada, e tem muitos hoje em dia desigrejados por causa disso aí. Eu não preciso de lugar nenhum. Tem pessoas que não querem nem ir a um templo, né? É um tema bom isso aí. Adorar, servir a Deus lá. Imagine exercer fora dele. Porque a gente sabe assim, que Deus é o que está recebendo o nosso culto ali, porque nós vamos um tempo para, né, para oferecer um sacrifício, um culto, né, ofertar um louvor, né, ofertar, né, o nosso melhor, né, que é o Romanos de lá, né? Romanos, eu esqueci até o texto. Romanos, acho que é 13 ou 12. É 12, né? Sacrifício vivo. Isso, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, assim, tem pessoas que nem entendem mais esse conceito, falam que não precisam de ir mais à igreja, e querem exercer isso daqui. Então, assim, é o que a Kate falou. Parece que é 50-50, né? Porque se você não exerce um, você não exerce o outro. Como é que você exerce só essas obras estereótipas? Ó, falei até bonito aqui, né? E não exerce aquela, né? Essa oferta que Abel fez e tudo mais. Então, assim, acredito como ela que é um conjunto de tudo, né? Que é um conjunto, só que eu bato na tecla de novo. A fé sem exercer, ela é morta. Ela é morta. E no verso 6 vai dizer, o escritor de Hebreus, ele vai dizer que sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem ela é impossível agradar. Ou seja, se estamos fazendo algo que é para só alimentar nosso próprio ego, Deus não está se agradando daquilo. Obrigação, não está precisando de nada. Tem que conversar. Diegão, eu vou passar bem rapidinho, Vitor. Porque assim, eu estou tentando jogar. Você não acha que as pessoas acham que elas mais se enganam em achar que tem fé ou não? Ou eu e você, às vezes nós nos enganamos achando que temos. Você entendeu? Porque assim, não é isso? Porque às vezes assim. Eu vou ser sincero pra você. Eu aprendi, não vou me recordar o ano, que a pessoa deve pedir mais fé a Deus. Eu não entendi isso aí não, velho. Eu tô sendo sincero aqui pra ti. Cara, pra mim, a fé é óbvio que é um exercício diário, só que eu entendia que era algo que tinha que ser gerado dentro de mim. Eu não sei se eu vou conseguir te explicar, não sei se você tá entendendo.
era como se fosse uma evolução minha. E aumentou. Eu ir vendo e isso, eu não entendi esse negócio de pedir fé, não. Pedir mais fé ou mais tal. Posso Depois que eu completar fui ler. Você tá falando, desculpa te cortar, mas o que vem na minha cabeça agora é: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe o que tá vindo na minha cabeça agora? É o quê? Por exemplo, a gente acha que tem fé, mas a gente não ouve a palavra, a gente não busca entender a palavra. Sim. Por exemplo, agora, vamos supor, eu achava que eu tinha fé, mas eu via que eu não estava exercendo ela, tipo, que a minha fé estava quase que morta porque eu não exercesse aqui, né? A gente Da só maneira pensava. certa. Agora eu ouvi a palavra de Deus e conheci um pouco mais. Então a minha fé aumentou porque agora eu sei que quando eu for orar por alguém, eu tenho que saber se ela está necessitado de alguma coisa. Sim. Então a minha fé aumentou porque eu estou conhecendo como é que funciona. Sim, Então, porque pelo você está ouvir. aplicando. E pelo E ouvir aí? a palavra, eu tô começando, minha fé está começando a crescer no sentido de que agora eu entendo como é que eu posso mostrar minha fé e como é que eu sei se ela está viva ou não. Sim. Eu pelo menos entendi dessa forma. Sim. Não sei se pode... E é lindo que dentro desse tema, quando você começa a aplicar no projeto que Deus te deu, quando você começa a aplicar nisso aí, você começa a ver frutos. Você começa a ver coisas lindas acontecer e aí é onde vai aumentando a sua fé. Você vai praticando e algo extraordinário vai, porque vem os testemunhos, né? Que eu falei que eu tenho uns dois aí que deixa o próximo aí para eu contar porque é longo. E é lindo isso, porque aí você começa a ver o trabalhar de Deus e você a ação. Hoje tudo que a gente está falando aí, pessoal que pegar aí para entender, pegar o contexto, ela vai entender que tudo está se encaixando, né? E tem que aplicar, tem que ter ação. Ambos, se não tiver... Então é isso mesmo, vamos, é isso que eu queria com vocês mesmo, porque assim, é mais lógico que assim, é um entendimento de cada um aqui, e é isso que eu queria que a gente, né, com esses temas, tentar entender mesmo, porque assim, eu tô falando, mas realmente eu também tô me alimentando aqui também, você entendeu? Porque assim, às vezes a gente acha que as pessoas acham que nós estamos falando que nós somos perfeitos, nada a ver, não tá nada a ver. Isso aí nós entendemos, mas nós temos que praticar. Eu já entendi tanta coisa na Bíblia e nunca pratiquei, e eu tenho que fazer isso. Uma vez, rapidinho, não é testemunho, uma vez eu li sobre, quando eu li em Atos, não vou saber o capítulo agora, mas é bem no início, quando as pessoas traziam as suas ofertas, e eu estava sem dizimar. Quando eu li aquele texto, que as pessoas traziam a sua oferta, depositavam aos pés dos apóstolos, não vendia, começaram a vender as suas fazendas, os seus bens. Eu comecei a chorar dentro da Bíblia assim, ó. Eu comecei a chorar. Aí eu falei até para minha esposa, eu falei assim, nós temos que voltar a contribuir. Aquilo ali veio como um baque dentro de mim. Entendeu? É isso que o Vitor falou assim, nós estamos lendo, nós estamos ouvindo e nós estamos aprendendo aqui. Olha só, né? Esse é o propósito da gente fazer isso. Esse é o propósito da gente exercer realmente o que a Bíblia está dizendo. Depois eu vou trazer um tema aqui para todos nós, que é sobre a casa. Aí daqui a pouco eu não vou ter nem mais pregação para falar na igreja lá, que eu estou falando tudo que é a casa firmada na rocha. Muitas pessoas entendem aquele versículo errado. Como que eu faço para a minha casa ser firmada na rocha? Jesus está dizendo lá. E a gente, porque aquilo ali é uma prática. Deixa pro próximo. Deixa pro próximo. Você entende? Vai. Então assim, tem hora que eu me deparo aqui com algumas coisas, eu falo assim, eu tenho que de algum jeito ou outro eu faço. Eu tenho que tentar fazer isso daqui para me exercer, porque não adianta nada. Não adianta a gente só ler, gente, né? A gente vai no achando, e eu tenho medo aqui, isso aqui é de mim, agora é algo que eu vou revelar aqui. Um do meu maior medo aqui, ó. E aí não pode até, para esses minutos que faltam aí, cada um deixar uma opinião sobre isso, porque é de cada um. Porque se eu tenho o meu maior medo é chegar lá, ou em determinado lugar, ou chegar no fim da minha vida e achar que eu estava fazendo algo certo e não estava fazendo. Você entende, né? Entendeu? Enganado, exatamente. Achando que eu estava fazendo e não estava. Esse é o, sabe? É isso que eu estou. Você entendeu? Achando que eu estava exercendo, por exemplo, vamos colocar fé hoje. Achando que eu estava exercendo uma fé e não estava, cara. Achando que eu estava louvando a Deus de coração e não estava. Você entendeu? Gastando tempo, se enganando a si próprio, você entendeu? Porque a gente às vezes, nós não preparamos um louvor direito, não preparamos uma pregação, não, sabe? Nós vamos fazendo as coisas de qualquer jeito e o meu maior medo é esse. Eu falo, rapaz, então eu estou perdendo tempo. Você entendeu ou não? Porque, por exemplo, se eu estou exercendo aquilo ali, de qualquer jeito, ou achando que eu estou exercendo, né,
exercendo certo e não estou baseado na Bíblia, com os conceitos que a Bíblia fala sobre, por exemplo, louvor, o conceito que a Bíblia fala sobre louvor, pregação, o conceito que a Bíblia fala sobre pregação, obras e fé, o que a Bíblia fala sobre isso, e exercendo de qualquer jeito. É por isso que eu falei, às vezes a gente está achando que está exercendo essa obra, Vitor, por isso que eu trouxe o assunto, e às vezes não está, porque a Bíblia está falando de que obra, você entendeu? Pode ter várias outras obras aqui, nós ficamos mais sobre essas obras aqui, né? E aí as pessoas podem julgar depois dizendo assim, tem 3 tipos de fé, que nós já aprendemos sobre isso, que é a fé, que é o dom da fé, que é a fé salvífica e que é a fé comum, nós já aprendemos sobre isso. Só que aqui ele tá exercendo, aqui ele não está falando, ele está falando sobre fé e salvação ainda, né? Então assim, ele não está falando sobre o dom aqui, né? O dom, Paulo vai falar na sua carta lá, né? Que aí nós podemos também trazer depois, mas aqui ele está falando de uma fé, da fé salvífica mesmo, né? Da fé que exerce da pessoa que é salvo. Então, então eu queria deixar para vocês comentar se vocês pensam assim também, porque assim, o meu maior medo é fazer algo achando que eu estou fazendo correto, ou estou executando conforme e chegar no final, ou daqui a pouco eu me deparar com algo e falar assim, rapaz, eu perdi 10 anos da minha vida achando que eu estava fazendo a coisa certa e não estou. Você já parou para pensar também? Eu não já parei, mas vira e mexe eu questiono. Eu me questiono, no caso, né? E aí logo a gente lembra de orar e já pedir perdão. É o que eu faço, porque tem coisa que a gente vê, os olhos assim, como você está falando nesse contexto, a gente tem as nossas igrejas, né? Graças a Deus, tudo que a gente está falando aqui, eu acredito, irmãos, que a gente tem um pouco de base, porque graças a Deus nós estamos filiados, né? Nós somos servos, graças a Deus. Aí é que nem o Vates falou, a pergunta dele para mim, independente se servindo ou não, tá errado, tá certo, eu bate muito na minha mente, se tá errado, tá certo, ou tá pouco. Também. Muito que me martela assim, tá pouco. É isso que eu fico preocupado. Porque, graças a Deus, assim, eu não tenho espelho, a não ser do meu Cristo, né? Vamos falar assim, em servir, né? Em servir. A não ser do meu Cristo, eu não tenho nenhum outro espelho. Aqui, por quê? Porque a gente sabe que o homem é falho. Então, se a gente olha para um lado, o irmão, como o Vatos mesmo já disse aqui, está congregando em casa, porque ele entende que lá na casinha dele lá é a igreja, é tal, tudo. Falta isso aqui, para ele. Se ele ler um pouquinho, se ele entender ali, ou procurar uma ajuda, né? Que Watson, um desses projetos é esse, é oferecer ajuda para abrir a mente, a pessoa entender. Tem uns que quer, tem uns que não quer, mas tudo bem. Então, respondendo a sua pergunta, eu não só fico preocupado com isso, e para mim acho que aperta mais isso aí, o pouco. Vira e mexe, é o que você falou, acho que no início. No início, no mês você falou o baixo lá, você fazendo só isso, fazendo só aquilo, tal. E aí, o que você acha? Só isso, tá bom, né, então? Lembrando que nós não estamos julgando ninguém. Não, isso aqui é só... Julgando ninguém, nós estamos só colocando, né? A minha concepção, e eu quis falar sobre olhar o irmão, para as pessoas já não olhar mesmo, porque se você olhar, até mesmo se outra pessoa olhar para você também vai falar, eu não sei se eu quero ser igual o fulano não, porque geralmente a pessoa olha assim, né? Eu já falei já na igreja já que eu gosto desse bichão aqui pregando, e eu vejo, então, se a gente for falar aqui vai ficar muito longo, então são coisas que a gente fica analisando e vê, poxa, ó, top. Então eu quero alcançar, porque a gente vê que tem base, a gente vê que está saindo daqui, às vezes é sem teologia, sem tal, mas a palavra de Deus, ela por si só, ela é autoexplicativa, ela é então para tudo, ela é o manual, a bússola, assim como queira entender. E, Vadson, respondendo é isso aí. Eu fico preocupado só com o meu pouco, que muitas das vezes eu olho o que eu estou fazendo e falo, é nada, velho. É nada. Só isso. O Kate, que O mesmo pensamento. você acha que assim,
Você tem algum medo, assim, é isso que eu estou tentando colocar aqui, entendeu? Porque eu acho que passa na mente de vocês também. Sim, Passa, claro. Chega lá e... Porque assim, as certezas é que Deus existe, eu creio que todo mundo aqui, né? Porque senão nós não estaríamos servindo à toa, Sim. né? Ou nós ouvimos o chamado. Sim. E aí, depois de ouvir esse chamado, aí tem as suas, né? Tem os seus derivados aí de chamado, e daqui a pouco de exercer esse chamado, né? Que aí inclui exercer essa fé e tudo mais. E aí, é isso que eu estou falando com vocês. Qual o medo de vocês, né? Sabe? De você chegar num céu, chegar num, sabe? E falar assim, rapaz, eu deveria ter feito aquilo, não fiz. Né? Ou deveria ter feito mais, que nem o Diego tá falando assim. Ou existe outro medo que você... Eu acredito que se todo mundo pensar, ouvir esse vídeo, ver e entender, o medo vai ser esse, da maioria. É de achar que tá fazendo e não tá fazendo. Tipo, eu tô fazendo isso, o senhor tá feliz, tá agradando. Mas lá não tá. Sim. Tá fazendo pra si. Ou tá fazendo, como ele falou, pouco, pela metade. Não é um sacrifício vivo, real, não é algo que você está fazendo de coração. Então, esse é meu medo, eu acredito que seja da maioria também. Porque quando a pessoa entende que a fé é a obra, e não é qualquer obra, é a obra verdadeira, a obra pura. Que no versículo ele vai falar na Tiago, ele vai falar que puros faz obras puras. Então, isso pega muito. E é muito preocupante. Porque se a gente não meditar no que a gente faz, se a gente não tentar raciocinar o que a gente está fazendo, a gente acaba se perdendo. Se lançando no próprio que a gente está dando. E aí, Vitão? O que eu tava pensando aqui no caso o que vem na minha cabeça é quando fala de morno, né? É basicamente o meu medo de ser um cristão morno. Tá sempre no conforto. Acha que o que tá lendo é bom, é o suficiente. Eu leio uma vez por semana, tá bom. Eu vou pra igreja, fico na porta, tá bom. Se eu tiver oportunidade de ser que falar, tá bom. Tipo, é sempre ficar no conforto, nunca buscar ser o melhor. E quando ele tá falando dessa parte aí de achar que tá fazendo certo, o que veio na minha cabeça foi só quando o Davi tá voltando para a Arca da Aliança. Não me fugiu o nome agora, mas ele acaba botando a mão. E aí achou que tava fazendo certo. Usar, né? Era usar, né? Não, usar, acho que foi quem ficou lá com a arca. Mas na minha mente. Ele acabou Usar, não? Não, Esqueci. Momento heresia. Usar, acho que foi com quem a arca ficou. Depois do que ele deixou. Foi na casa, né? Na casa de Obed-Edom. Então, Usar, eu acho que é usar mesmo, né? Usar que colocou a mão lá. Mas é basicamente isso, você na cabeça dele tá fazendo certo, não tava deixando Não ia a deixar cara cair. só que no caso ali não era a Segundo maneira Samuel, correta, né? seria. Então existe de Colocar fato em uma forma correta de se fazer as coisas para Deus. Exatamente. E no caso Olha só que interessante o Vitor falou agora aí, ó. O pastor Claudinei pregou sobre isso aí. Eu lembro lá no Beatriz, lembrei agora. Não quero perder o raciocínio, não. Fazendo a obra da maneira correto. correta. Foi isso mesmo? É dentro disso aí, que Pensando é interessante que ele falou aqui. Legal, é isso mesmo. Porque, você falou. olha só, olha só, interessante mesmo. É porque boa, assim, a gente, Você foi. para finalizar aqui, né? Finalizar, a gente acha às vezes que nós temos que fazer do nosso jeito, não é? Do nosso jeito. Minha obra é fazer aquilo ali, Mas a Bíblia está dizendo quais são as obras que devemos exercer, não é? Olha que interessante. E aí nós, às vezes, nós que catalogamos o que é. Nós que demos o nome do que nós temos que fazer. Não é? A gente fala até que tem um chamado, que a gente nem estava bem. Você entende? O meu chamado é o quê? Vamos supor que falou aí, o meu chamado é ser líder das irmãs. Tipo assim, não, só para sempre entender, não que não seja, sei lá. Ilustrar. Né? Só para ilustrar. Você entendeu? E às vezes, eu falo, mas que não existe isso daí, né? O meu chamado é ser líder lá na Baté. O meu chamado é ser líder não sei na onde. E assim, mas a Bíblia está dizendo que o que como ela é uma. A Bíblia realmente, eu esqueci uma palavra que eu sempre falo. É tipo um manual de instrução mesmo, né? Se você exerce a sua fé, ela está dizendo como que você vai exercer a fé. Não é do nosso jeito, né? Não é do seu jeito, não é do nosso jeito.
Se você vai pregar, não é do seu jeito. Que pregação que você vai levar? É bíblica? Você entendeu? Ah, não. A minha pregação é que é baseado naquilo que eu estou sentindo agora, que eu estou vivendo, do meu testemunho, só testemunho, você entende? Mas a Bíblia está dizendo tudo o que deve ser feito. Ela está dizendo como que é que deve ser feito, né? Como que deve, né? Então, assim... E veio a palavra que eu estava tentando lembrar enquanto ele falava. Uzá, ele teve uma boa intenção, porém ele fez da maneira errada. Exatamente. Então, esse é um exemplo bom mesmo. Às vezes nós estamos... achamos que estamos exercendo a fé e às vezes não estamos. Né? Querendo catalogar a fé, né? Uma obra do nosso jeito, da nossa forma. E a Bíblia está dizendo aqui da forma que é. E nós citamos esse texto aqui, mas tem vários outros textos aqui para falar sobre isso. Só que assim, mais essa fé salvífica mesmo aqui, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Ele foi salvo? Uzá? Eita, meu Deus do céu! Porque minha mente... É por isso que eu queria te fazer uma pergunta em cima disso aí. A minha crença, né, vamos dizer, né? Não tem texto lá dizendo que foi salvo ou não. Como existem vários textos de pessoas que... a pessoa perguntando, Salomão foi salvo ou não? Não existe um texto falando Salomão foi salvo. Não existe um texto dizendo que Uzá foi salvo. Mas Uzá era servo. Ele foi punido. Mas eu creio que ele foi salvo. Porque ele não deixou de ser servo só pelo ato errado que ele fez naquele momento, sabe? Então, assim, eu acredito que ele foi salvo, sim, porque ele era servo. E ele foi punido com a morte. Se você me falasse agora de Ananias e Safira, aí eu não tenho resposta. Que é obra também. Eu acredito que usar sim, você. Que é obra também. Que é obra também. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu não sei porque... Não tenho assim um pensamento específico. Deixa... eu posso formular depois. Formula aí. Assim, eu tô indo pelo fato de que... a lógica dele tá servindo. Porque assim, a punição de Deus ali não foi para salvar, para salvação. Você entendeu? A morte ali não era de condenação ali. Ali foi uma morte. Exatamente, ali é de tipo como uma morte de castigo. Exatamente, é uma morte de exortação para os outros. Entendeu? Exatamente. Foi um exemplo. Foi um exemplo esporadicamente. Usar não tá, a Bíblia está dizendo que ele está exercendo a vida errada. Né? É um ato ali. Então, assim, o ato que Deus usou foi um ato severo. Como Ananias e Safira, mas foi como Ananias e Safira já é diferente. Não teve uma boa intenção. Já foi aí, foi contar. Já foi na ganância. Já foi fazendo obra? Então eu creio que sim, né? Mas só vai saber lá. É isso, alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém não, eu acho que, assim, de fato, hoje a gente realmente... É que assim, os outros debates foram muito bons, mas a gente sempre deixa bem claro que o nosso intuito é fazer... nós crescemos na fé, né? No caso, um ajudando o outro a crescer. E eu creio que hoje eu cresci de fato na minha fé aqui, que eu tinha um pensamento pré-formado sobre algumas coisas, e eu entendi que meu pensamento era errado. Então acho que hoje, de fato, mostramos de fato por que é isso aqui, né? É o terceiro, né? O terceiro vai só subindo. Vai, em nome de Jesus. O sarrafo vai aumentar. Mas sempre lembrando que ninguém quer teólogo, então a gente está conversando com base no que a gente entende da palavra e um sempre ajudando o outro a crescer na fé. Isso, nós podemos errar aqui, você pode ter outra opinião, todo mundo pode ter a sua opinião. Então, assim, só que assim, a sua opinião tem que ser baseada na Bíblia. Não é por experiência particular individual. Exatamente. Então, assim, a gente... Mostra o texto. Alguém pode julgar dizendo que a gente não estamos fazendo uma boa exegese dentro do texto, pode ter uma convicção de outro lugar. Eloquência na hora de falar. Então, assim, mas é para isso. Se alguém tem uma outra opinião do texto, ou você acha que nós estamos, nós estamos falando heresia, pode mandar aí, depois nós vamos postar o vídeo, né? E pode mandar, pode comentar, e aí depois nós fazemos outro debate em cima do que você comentou. Ou chama até você que comentou, falando sobre isso, para mostrar a forma de interpretação, ou até, e aí a gente já deixa bem, a gente, como a gente está iniciando falando sobre esse tema, a gente vai voltar depois falando dos mesmos temas, porque vai estar melhor também, porque tem tema, né, que a mente vai estar, exatamente, vai estar bem instruída nisso aí, e a gente pode
né? E a gente pode chamar outras pessoas para falar dentro desse tema que a gente já falou, né? Porque tem pessoas que têm outra opinião diferente da gente. Uma pessoa mais velha mesmo, que tem mais experiência e tudo mais, né? Tá gravando? Tá. Amém? Foi um trecho. Deus abençoe Sim, meu Deus. a todos. E vamos orar, né? Porque assim, vamos orar. Só pra gente relembrar, gente, o Colheita da Graça, eu vou tentar colocar no Instagram em algum lugar pra a gente achar, e aí se tiver alguma coisa, entre em contato, que a gente, se precisar, a gente vai buscar, né? Não precisa levar pra algum lugar, a gente vai buscar. Isso também, se tiver família, no caso, fala que a gente tenta ajudar, né? Lembrando que, como tá no começo, a gente infelizmente não vai conseguir ajudar todos, então a gente vai vendo conforme a demanda tá vindo, vai vendo a necessidade. Mas lembrando, eu vou tentar deixar em algum lugar aí do vídeo, o Instagram, o Facebook, e aí entre em contato, é o meu contato e o do Watson. Pode chamar lá a qualquer hora e explica certinho, fechou? Interessante, rapidão, porque a gente tem uma pequena cesta aí, só que assim, se você tiver um vizinho aí, ou uma pessoa bem necessitada mesmo, e a gente não tiver ainda recursos, mesmo assim você pode falar aí, nós temos uma pessoa que aí só nós aqui cada um já dá 1 quilo aqui, daqui a pouco dá a cesta. Então assim, e aí nós vamos se mover mesmo, né? Porque também não adianta a gente arrecadar e ninguém passar o nome de alguém que está necessitado. Porque assim, a gente sabe que tem muita gente necessitada no mundo. Se nós for na Serra, for em qualquer lugar, vai ter. Né? Então assim, a gente não consegue ajudar todos. Mas os que estão mais próximos da gente, a gente consegue, né? Está o nosso Vamos iniciando assim, né? Fazendo aos poucos e do nosso lado, quem sabe daqui a pouco nós estamos indo, né? Um lugar. A garagem vai ser pequena, em nome de Jesus. Você entende? Mas o primeiro, a gente basta começar. Irmãos, daqui a pouco vocês param com isso aí, daqui a pouco nós estamos iniciando, não importa, é dar o primeiro passo. E aí é Deus que, né? É Deus que aumenta, é Deus que, se quiser crescer, cresce. Se Deus falar pra gente parar, isso não. Você entendeu? Eu sei que quando é para a obra de Deus as coisas é difícil, mas se nós perseverarmos, acontece. Amém. Amém?